Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Fico muito feliz, grato ao Senhor, privilégio de poder compartilhar a palavra, de ter um tempo de aprendizado mútuo, né? E ontem nós tivemos a oportunidade de estar ministrando sobre essa esfera que é tão negligenciada, né, no meio do povo de Deus, que é a esfera das artes. E eu costumo falar que quem discipula as nações, né, quem discipula os adolescentes de uma maneira geral, eu não falo necessariamente aos nossos filhos, né, e etc. Nós fazemos o possível para blindá-los, para ensiná-los, instruí-los no caminho. Mas os cantores e os artistas populares, eles passam ideias profundas. As mídias, o entretenimento, passam ideias profundas que destroem lares, destroem famílias. E nós vemos isso constantemente. E o que é que a igreja tem feito, né? Nós precisamos ter essa visão profética, de olhar na frente, de podermos ensinar e instruir na palavra. Porque a palavra, ela liberta, ela cura, ela nos protege. E o fato de podermos estar no esconderijo do Altíssimo, isso traz uma paz, isso traz segurança, acalma o nosso ser, porque a onda é gigante, né? Nós muitas vezes nos sentimos tão pequenos, né, no meio desse turbilhão de coisas, de dados inflamados, do inimigo, de ligar uma televisão, rádio, né, para quem liga ainda, porque acho que não vale nem a pena, né, essa televisão aberta, que é algo do capeta mesmo, né? É algo horrível. E as músicas elas influenciam de maneira profunda, né? E nós precisamos parar de só acusar, apontar e falar que a cultura está horrível. A cultura está horrível, é uma situação, mas desde que o homem pecou, desde a queda, desde lá, né, da primeira geração, já sofremos. Logo na geração de Caim e Abel, já temos assassinatos. Depois, na sequência, né, inclusive a geração da música é a geração de Caim. É a descendência de Caim, que vem Jubal, e o pai dele era a primeira bigamia. Olha que situação. E o pai muito violento, e ele faz arte também de maneira corrompida, com o coração bem distante do Senhor, faz poesia com muita violência. E aí a gente vê a geração seguinte, o Senhor restaurando, e vem a geração de Sete. Ano que vem, 7 anos. Glória a Deus. A geração 7, né, foi a geração que o Senhor resgatou. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar a palavra. Ontem, né, nós tivemos o dia todo lá nos Sonhos de Deus, compartilhando com os irmãos a respeito da arte e da importância de podermos produzir arte, produzir algo elevado, algo sublime, algo cheio de verdade, cheio de beleza, cheio dos traços do Senhor, as características do Senhor. A arte produzida nesse molde, ela é poderosa, ela liberta, ela cura, ela salva, porque é a palavra cantada, é a palavra expressa. E não só temas sacros necessariamente. Nós estudamos que no templo e no tabernáculo, o Senhor ordenou que elementos da sua criação estivessem dentro, não só dentro do templo ou dentro do tabernáculo, mas no Santo dos Santos. Porque toda a criação, ela é santificada. E o homem separou. Isso aqui não é válido, isso é válido. Biblicamente falando, toda a criação, ela geme e aguarda a redenção. Amém? E nós temos um papel grande como coroa da criação, como mordomos do Senhor, temos um papel importante nisso, que possamos produzir arte para tocar as pessoas lá fora. Existem temas importantes. Eu fiquei bem animado de ver tantos irmãos lá, Sonhos de Deus,
produzindo algo para a cidade, como abuso sexual. É um tema importante? É um tema que a igreja tem que se envolver? Amém, né? Irmãos produzindo música, produzindo vídeos com isso. Que coisa maravilhosa, né? Nós precisamos entrar, nós precisamos produzir música de qualidade aqui, nós precisamos ocupar lugares lá fora. Amém? Porque nós somos chamados para fora. Igreja significa o quê? Chamados para fora. Sabiam disso, irmãos? Sim, né? Então, repitam. Nós fomos chamados para fora. Aleluia. Nós fomos chamados para ser sal e ser luz. E a propriedade do sal é algo precioso. Por quê? Porque o sal, dentre de tantas coisas, tem um sabor que é algo maravilhoso, né? Mas o sal, ele retarda o estado de putrefação. E o sal era tão importante na antiguidade, tão importante, que ele valia mais do que ouro. E daí que vem a palavra, a raiz da palavra salário, porque o sal era muito importante. E quando os autores falam, quando Jesus fala de ser sal, quando o apóstolo Paulo fala de ser sal, o que é que isso representa? Representa estarmos desempenhando esse papel de impedir que as coisas entrem em decomposição. A gente vai impedir completamente? Não, mas nós podemos retardar, porque o Senhor está voltando, e para Ele voltar, as coisas não vão melhorar, as coisas vão entrar em degradação, porque a Bíblia fala, no final o amor de muito esfriará, e a desordem ela vai aumentar. Mas o Senhor levanta a sua igreja. O Senhor levanta valentes. O Senhor capacita pessoas a ocuparem lugares que possam representar marcos na sociedade. Amém? E tudo está na mão dele. Ele faz do jeito que ele quiser. Ele usa quem ele quiser. Amém? E você, irmão, você, minha irmã, pode ser e já é um vaso precioso na mão dele. Que o Espírito Santo do Senhor toque corações hoje à noite. E que possamos estar bem atentos à sua palavra, porque a palavra vai ser aberta. E quando a palavra é aberta, algo precioso acontece. Milagres acontecem no nosso coração. Restaurações acontecem. Amém? Vamos para a porção da palavra. Gostaria que os irmãos abrissem na carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. Vamos ler do 15 ao 21. A palavra fala o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por essa noite tão linda, tão especial. Te agradecemos por esse ajuntamento, ó Deus. Pela possibilidade de podermos abrir a nossa boca e louvarmos o Senhor. Expressar a nossa gratidão, ó Deus. Ó Deus, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado por essa liberdade que temos, ó Deus.
pelas questões do nosso país, mas principalmente, Pai, pela liberdade que nós temos no Teu Espírito. Obrigado porque alto preço foi pago lá na cruz do Calvário, ó Deus. E hoje nós estamos aqui no Santo dos Santos, contemplando a Tua face, ó Deus, nos dirigindo ao Senhor, levantando as nossas mãos vazias, ó Deus, para receber do Senhor. Nós queremos receber do Senhor essa noite, Pai. Nós queremos receber a porção do Senhor para esse tempo. Nos abençoa, que toda mente, todo coração, todo ouvido seja cativo ao Senhor. E que seja tudo para a Tua honra e glória e edificação do Teu corpo. Amém e amém. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele é bem conhecido, né? A gente chegar e falar, quem quer ser cheio do Espírito Santo, né? A igreja incendeia, né? É algo maravilhoso. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordenança. O fato de eu receber o Espírito Santo não quer dizer que eu sou cheio do Espírito Santo. A nossa vida, sejamos honestos, a nossa vida é cheia de altos e baixos. Concordam, irmãos? Né? Tem dia que a gente acorda com calor, né? O fogo, aleluia, né? Mas tem dia que a gente acorda tão desanimado, tão para baixo, né? E aquela coisa difícil até de levantar. E o Senhor vem com a graça dele, vai nos sustentando, né? E aí a gente vai conversar o que será ser cheio do Espírito Santo diante dessa jornada. Lembrando que nós estamos aqui numa jornada como peregrinos, né? E que os nossos pés, eles não sejam fincados aqui, que não tenhamos raízes aqui nesse lugar, porque nós temos morada certa, e a nossa expectativa está lá. A nossa expectativa é quando Jesus ele vai voltar e nós teremos novos céus, novas terras, amém? Nova terra. Mas nós temos a oportunidade de viver os aspectos do por vir no tempo presente. Isso é poder de Deus. Como é que pode um pecador como eu, como cada um de nós, provarmos do poder de Deus? Isso é milagre, irmãos. É algo extraordinário. É algo que o homem comum, a mente comum, ele não vai entender. É algo sobrenatural. Amém? E quantas experiências, quantas histórias nós temos para contar de podermos estar nos relacionando com esse Deus vivo, com esse Deus amoroso, gracioso, cheio de misericórdia, mas um Deus justo também. E um Pai que disciplina e nos corrige, porque Ele é santo e nos quer viver, que vivamos uma vida santa. Esse capítulo 5 aí, a gente vê no livro, nessa carta aos Efésios, ali no capítulo 1, fala do Espírito Santo outorgado. A gente vê no capítulo 2, fala da nossa identidade como cristãos. Nós fomos chamados, somos feituras do Senhor, chamados para as boas obras, né? Na sequência a gente vê Deus falando de valores, princípios, aquele que mentia, que não minta mais. E são princípios bem estabelecidos, uma série de princípios estabelecidos. E a gente chega aqui no capítulo 5. Nesse capítulo 5, a gente começou a leitura a partir do verso 15. O capítulo 5, a gente vai ver um relato das obras das trevas. E algo que o cristão ele não pode ter parte. O cristão ele tem que se levantar contra. O verso 14 vai falar que nós possamos despertar. Ó tu que dormes, desperta, desperta. O pastor Kleber chegou aqui e falou, vamos lá, todo mundo em pé, né? Domingo, alguns cansados, desperta, desperta, vamos lá, vamos acordar, né? E aí esse texto fala desse despertamento do Senhor. Despertamento do Senhor. E aí a gente chega nessa passagem aqui com um alerta. Tenham cuidado. É um alerta
Eu não sei a versão que os irmãos estão lendo aí, eu estou lendo aqui na NVI, né? Na NVI tem essa concepção, tem algumas mudanças em outras, mas tem essa ideia de alerta. Tenham cuidado. O que eu vou falar é muito importante. É algo pastoral, é algo filhinho. Vamos lá. Vocês já entenderam? Obra da carne, as trevas. Vocês já entenderam que vocês foram chamados para algo elevado, né? Vocês já entenderam que vocês têm que despertar, que têm que levantar, serem corajosos e lutarem, não na sua força, que a gente vai ver agora, na força do forte. Amém? E aí vem uma série de ensinamentos importantes. O que é que a palavra fala? Tenham cuidado com a maneira como vivem e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aí já temos muitas coisas para falar, muitas. Irmãos, muitas vezes nós agimos como tolos. O tolo, ele tem compreensão de uma realidade e não age de maneira coerente com aquela realidade. Então, a explanação da palavra está muito clara. Como nós devemos agir. E o tolo, eu entendi, mas eu vou agir de outro jeito. Isso é tolice. E isso é loucura. E segundo a palavra, o que é viver de maneira sábia? O que é que Provérbios fala? Viver de maneira sábia é ter temor. Temor do Senhor. E esse temor, ele tem muitas implicações. É interessante a gente ver o conceito de realidade. Algumas pessoas vivem achando que o mundo, né, é meio fantasia, né? O mundo, né, eu vou encontrar subterfúgios para viver melhor, porque eu não tenho estrutura para viver compreendendo a realidade do mundo mal. O mundo é mal. O mundo jaz o maligno. No mundo passareis a aflição. Mas aí vem a resposta maravilhosa. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa compreensão da realidade dos dias maus, para quem trabalha com arte, é algo especial. As pessoas estão buscando entretenimento. Estão buscando distrações, porque o homem, ele não consegue lidar com a realidade. O homem não consegue lidar com o que é verdadeiro. E ele vai procurar preencher esse desespero na alma, buscando qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus no coração. E isso é uma espécie de idolatria. Eu pergunto, irmão, onde está a sua segurança? A sua segurança está verdadeiramente em Deus? Pare para pensar. Se a nossa segurança estiver verdadeiramente em Deus, nós vamos ter paz. E é uma paz que excede todo entendimento. O homem natural, ele não vai compreender. Ele vai pirar, vai ficar louco. E a palavra fala que Deus chamou os loucos, né? Tô dentro. Glória a Deus. Muito bom, né? É algo maravilhoso. Deus, Ele nos dá a capacidade e a estrutura de entender que o mundo está muito mal. Mas eu vou descansar o coração nele. Eu vou descansar porque eu sei o Deus que eu sirvo. Deixa eu contar um problema muito sério com relação à música. Tem várias estatísticas que mostram... Eu posso vir para cá? Sim. Não vai dar microfonia não, né? Tá. Tem várias estatísticas que vão mostrar que essa é a geração mais solitária de toda a história.
E nós temos uma população muito grande. Nós temos muitos estímulos. O tempo todo a gente está com muitas pessoas. Muitas vezes a gente está cercado de pessoas. Não é verdade? O tempo todo com pessoas. O tempo todo com pessoas. Mas um sentimento de solidão. Às vezes vem um vazio. Às vezes vem uma crise existencial. Uma crise ministerial. Onde é que Deus quer me usar? Deus quer me usar ali, acolá, e eu fico meio inseguro, né? Isso acontece com todos. E depois os irmãos vão entender onde eu vou chegar. Isso é uma bênção. É uma bênção grande, porque o Senhor Jesus não prometeu que viríamos no prazer contínuo aqui. Ele não prometeu isso. Ele não prometeu. Ele prometeu que teríamos lutas. E nós temos a oportunidade de descansar nele, de confiar. O que acontece? As pessoas estão procurando estímulo no meio dessa crise existencial e do medo de ficar só. Muitas pessoas entram em casa e já ligam o som. Ligam o som. Aí escutam a música. Vão tomar banho, deixa a televisão ligada e então vai fritar um ovo, já deixa o negócio lá ligado. Já viram isso? Né? Isso é comum. Isso é muito comum. Nós precisamos de estímulos sonoros. Eu preciso estar sentindo alguma coisa. Eu preciso estar recebendo alguma coisa. Mas nós precisamos ter o senso de contemplação. Nós precisamos apreciar. Porque isso é divino. E muitas vezes, o melhor momento que eu tive quando eu senti isso, de se ajoelhar, de se quebrantar diante do Senhor, de rogar pelas misericórdias, pela graça dEle, de parar, de ficar contemplando a sua face em espírito, ouvindo a sua voz sussurrando nos nossos ouvidos. Que oportunidade maravilhosa que nós temos. Mas a nossa sociedade, ela é viciada em estímulos, viciada em imagens. E aí nós temos oportunidades. Um autor chamado Frank Schaeffer, ele falava o seguinte: toda geração tem gargalos, toda geração está sendo esmagada, está sendo espremida, e nós estamos sendo espremidos, esmagados nisso. O excesso de estímulos, muitos estímulos. Quem é mais antigo, assim como eu, né? Lembra da década de 80, a revolução que foi a MTV. MTV apresentou um padrão totalmente diferente de uma televisão normal. Porque imagens rápidas, muitos cortes, poucos segundos cada corte, muita cor, pá. E isso foi, esse estilo de edição de vídeo foi formatando a nossa mente. Foi nos acelerando. E muita música, né? Aí vem iPad, iPod e aquelas coisas, né? Cada semana vem uma coisa nova, né? E você está tendo estímulos, e a gente acaba buscando isso como um refúgio. Os puritanos, século XVII, século XVIII, eles eram totalmente contra qualquer tipo de entretenimento. Por quê? Porque eles diziam que isso são distrações que vão levar o ser humano para distante do Senhor. Eles pecaram em muitas coisas. Hoje, muitas coisas que a gente sofre porque a igreja se escondeu. A igreja se escondeu aonde, irmãos? A igreja era para estar mais atuante na sociedade. A igreja foi se esconder aonde? Não, a igreja contemporânea. Fala, pastor. A igreja se escondeu dentro dos templos, irmãos. Vergonhosamente. Os chamados para fora, botaram o rabinho entre as pernas e correram para dentro. E aqui é tudo maravilhoso. Aqui o fogo desce, né? Aleluia. É muito bom. Mas a igreja, ela tem o papel de equipar
adoração, que aquece o coração, que nos fortalece, que nos aproxima do Senhor, e equipar os santos para cumprirem o seu chamado. Amém? E a igreja, quando a palavra fala que Deus para enviar os obreiros porque os campos estão brancos, a palavra em grego ali não é irmão, vá lá, né? Tá precisando ali, irmão, vá lá dar uma palavra, né? Ali tem um pessoal que está precisando, vá lá, por favor. A palavra não é essa não, irmãos. A palavra é expulse. É algo veemente, é algo forte, porque isso faz parte da nossa identidade. Nós fomos criados, nós somos feituras do Senhor para as boas obras, para ser instrumento de restauração. Amém? Amém. Vamos avançar, povo. Vamos avançar com força, com alegria, né? Pastor, a palavra da alegria, né? Mas essa alegria, ela vai além dos muros da igreja. E essa palavra, ela está falando, isso é viver de maneira sábia. Isso é viver diante da compreensão que os dias são maus. Verdadeiramente. É complicado, é difícil. Mas eu vou resolver o problema por mim? Sou eu que vou resolver a situação? Não. Se eu tenho a compreensão que Deus está aí na jogada, tudo muda. E a palavra sabedoria tem a ver com isso. De você se submeter à vontade do Senhor. E essa vontade é, segundo Romanos, boa, perfeita e agradável. Mas é interessante se a gente pegar, isso é o verso 3, Romanos 12. Se a gente pegar ao contrário, aí vai falar do verso anterior, vai falar da renovação da mente, né? Essa renovação da mente vem como, irmãos? Vem pela palavra. E aí a gente vai mais para trás. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Por quê? Porque esse é o culto racional. Pensa. É isso. A vida não é fácil. Eu tenho um propósito de vida. E eu entendo que eu estou a serviço do Senhor. E eu vou ser enviado. E eu vou ter o privilégio de ser desgastado, de me doar. Isso é privilégio. Quem não tem as marcas de Cristo não é digno de ser chamado filho. Às vezes a gente quer redenção, mas nós não queremos passar pela cruz. E o Senhor falou claramente, o desafio é pesado, Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha. Tem alguma conversa paralela aí? Muito claro, né? Muito direto. É esse o padrão. É isso que o Senhor estabelece. Então, viver de maneira sábia é entender qual é a vontade do Senhor, e eu vou explanar o que seria essa vontade do Senhor segundo esse texto. Esse texto, muitas vezes a gente acha que vontade do Senhor é tipo assim, eu estou precisando de um emprego. Aí eu quero saber qual é a vontade do Senhor. O Senhor, Ele pode usar situações, profetas, irmãos. A multiforme graça do Senhor é derramada no meio do seu povo. O Senhor usa do jeito que quiser e nos surpreende muito. Isso é graça do Senhor. Mas o que o texto está falando aqui não é, qual é a vontade? É para eu ir fazer medicina ou é para fazer artes? Nada a ver, né? Se bem que eu já tive vários amigos que faziam medicina e depois foram fazer música. Mas, será que é isso que o texto fala? Eu vou entender a vontade do Senhor para essas questões aqui, mais, de escolhas, disso ou aquilo, de emprego e alguma coisa do tipo. Não. A palavra do Senhor está falando que essa vontade é entender a vontade, a verdade. É
Essa vontade, ela está relacionada com a verdade. E é a verdade com V maiúsculo, né? É a verdade absoluta, inegociável, que muitas vezes nós sofremos, somos marcados, injuriados, perseguidos, porque nós não abrimos mão da verdade. Porque nós somos um povo da Bíblia. Esse aqui, o povo de Deus, comprado por alto preço pelo sangue do Senhor Jesus, é o povo do livro. Amém? O prazer, o deleite de aprender da palavra. Nós somos o povo do livro. E a palavra também fala que nós somos o povo do caminho. Né? O povo do caminho. Que povo do caminho é esse? O povo do caminho é o povo que está peregrinando. Nós estamos passando por aqui. As nossas expectativas não devem estar só aqui. A nossa expectativa está no Senhor e Ele vai fazer do jeito que Ele quiser e vai agir poderosamente hoje. Mas nós sabemos para onde estamos indo. Amém? Nós sabemos a quem pertencemos, irmãos. Isso faz toda a diferença. Então, entender a vontade do Senhor é algo muito mais amplo. Quantas pessoas acham, não, eu tenho que entender a vontade do Senhor, né? Se eu vou fazer corte com aquele menino ou com aquela menina, né? Coisas pequenas. Nós estamos falando aqui de algo grande, a revelação da sua palavra. O que é que a palavra fala, o que é que a palavra nos ensina. E aí é interessante, essa sabedoria, ela aponta para 2 pontos. Primeiro, remir o tempo, né? Remir o tempo. Segundo, entendendo a sua vontade. A vontade revelada na sua palavra. O que seria remir o tempo? Nessa versão aqui da NVI, portanto, né, aproveitando cada oportunidade. A tradução da NVI é aproveitando cada oportunidade. Em algumas versões eu falar remindo o tempo. Como é que está a versão de vocês aí? Remindo o tempo? Ótimo. Aproveitando a mesma oportunidade, tem a ver com isso também. Em algumas versões vai ter a palavra oportunidade. E a oportunidade tem a ver com um conceito de tempo. Que conceito de tempo é esse? Existe o cronos, que é o tempo corrido, marcado no relógio, que eu estou marcando ali para não me empolgar muito. É o tempo corrido, né? Cronológico. Esse tempo, ele foi estabelecido pelo Senhor quando Ele criou tudo. Ele deu todas as condições. Sol, a lua, os astros, dia, noite. Estabeleceu a possibilidade de nós marcarmos por esse ciclo da sua criação. Isso estabeleceu o cronos. Mas o tempo aí, remindo esse tempo, não tem a ver com cronos. Ele tem a ver, por isso que foi traduzido como aproveitando as oportunidades. Porque tem a ver com kairos. Kairos, irmãos. Kairos é algo de Deus, no sentido de aproveitar a oportunidade. O Senhor está nos dando oportunidades ricas e profundas. E nós podemos abrir os olhos espirituais e percebermos essas oportunidades nas pequenas coisas. O Senhor nos dá oportunidades. Amém? Os dias são maus e o Senhor nos dá oportunidades. Não desperdice essas oportunidades. Na cultura grega, o que é que acontecia? Esse Kairos é uma figura mitológica que foi apropriado ali, né? Porque a Bíblia é traduzida para o grego. Como era essa figura mitológica? Né? Eu estou com o cabelo um pouco grande aqui e tal. Né? Era um ser bem estranho. Bem estranho. Ele tinha um cabelo
preso na frente e raspado. O cabelo todo raspado, todo raspado, só com a trança para frente. Imagina a cena. Que coisa feia, hein? Negócio, cabelão para frente e raspado. E ele tinha asas e asas nos tornozelos. E aí, o que é que isso quer dizer? Que figura, o que essa figura representa? Representa o fato que quando o Kairós chegava, você tinha que agarrar. Porque se ele voasse, ele é muito rápido, tem asas em tudo que é canto. E a trança vai estar na frente. Você não pega. Passou. Entenderam? Essa é a ideia apropriada pela Bíblia. O Senhor nos dá a oportunidade, e essa oportunidade pode passar. O Senhor nos dá grandes oportunidades. E o Espírito Santo pode nos sensibilizar e a gente agarrar. Amém? Segura a sua oportunidade aí. Amém? Se o Senhor falar a alguém, algum coração, pegue a oportunidade. E vá com coragem, vá com força, porque o Senhor quer usar. Amém? Amém. Então, Kairós tem a ver com isso, tem a ver com a oportunidade, tem a ver com sabedoria, tem a ver com disponibilidade e temor, porque a sabedoria bíblica está relacionada com temor. Temor. E aí, a gente vai entrar num ponto aqui bem interessante. Os dias são maus. Esses dias, ele não está falando o dia de hoje, ele está falando do presente século. Ele está falando dessa era que a gente está vivendo. Da ida, ascensão de Jesus até a segunda vinda. Então, esses dias eles vão ser difíceis. E a palavra vai falar que nos últimos dias vai ficar mais difícil. E a gente tem que estar preparado. Que nós não sejamos como aquele solo, aquela sementinha que foi jogada lá no solo espinhoso, né? Ou com muito sol. Porque muitas vezes nós recebemos a palavra com muita alegria, mas no meio da pressão, como é que a gente vai suportar? Possamos estar firmes e trabalhar a nossa mente, irmãos. Preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, porque os dias são maus. E nós podemos suportá-los, e estamos suportando no Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu estou batendo nisso o tempo todo. Situações de injustiças, situações de perseguição, situações de desemprego. Todas essas adversidades podem ser e são grandes oportunidades de você glorificar o Senhor. Glorificar o Senhor, dar pulo de alegria, glória a Deus. Quando a gente está com a conta do banco cheia, é fácil, né? Mas o Senhor, Ele nos prova. O Senhor quer saber que no dia mau, no dia da dificuldade, meu irmão, minha irmã, para onde você vai correr? O que é que vai encher o seu coração? O que é que vai lhe dar prazer? O que é que vai dar paz no seu coração? Mesmo entendendo que a situação é difícil. Mas a nossa mente, ela está focada no Senhor. Para onde eu vou correr? Será que eu vou correr? Vou maratonar uma série. Hoje eu estou estressado, né? Hoje eu estou angustiado. Vou maratonar a série. Meu irmão, está desperdiçando o Kairós. Está desperdiçando a oportunidade de se santificar no Senhor. Hoje eu estou down, né?
trabalhei o dia todo, está difícil, está muito difícil, muito. Acho que eu vou tomar uma tacinha de vinho. A Bíblia não proíbe o vinho, né? Proíbe a embriaguez. Aí você toma um vinho, uma taça de vinho, eu mereço, né? Eu vou me dar esse direito. Aí toma aí daqui a pouco, né? Sente diferente, e aí a gente começa a entrar no estado de letargia. E aí vem outro, daqui a pouco vem outra coisa, aí daqui a pouco aparece o diabo, ele começa a cercar e vai lhe desfocar do que é verdadeiramente importante. Perdemos a oportunidade de ser santificado e glorificar o Senhor no meio da adversidade. Irmãos, a palavra vai falar, faz o contraponto. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Muitas vezes eu não vou me embriagar com vinho, mas eu vou entrar com outras coisas que ocupem o lugar. Outras coisas que estão ocupando o meu coração, que vai dar prazer na minha alma. Isso é você estar se drogando, se dopando. É isso, você está sendo idólatra. Porque quem vai suprir a sua necessidade é o Senhor. Apenas o Senhor. Mais ninguém. Amém? Vamos aproveitar as oportunidades, as adversidades e glorificar o Senhor. A palavra é dura. Na perspectiva de adorá-lo, de se render, de se prostrar. Né? Tantas palavras aqui no louvor, tão maravilhoso, falando de adoração. A palavra adoração, no grego, ela significa proskuneos, que significa prostrar. Só isso, prostrar. E Deus, Ele está chamando essa noite para que haja prostração, para que haja rendição completa, que Ele seja verdadeiramente o centro. Amém? Aprofundando um pouco nessa palavra, eu descobri que ela tem uma relação com cão. Proskuneos, que vem de cão, que é cão. Então, é o cachorro indo na direção do dono. Isso é uma cena, a gente sabe que o cachorro tem essa função, essa característica de ser fiel, de dar a sua vida pelo dono. Eu tenho uma história que me marcou muito. Há muitos anos que eu não fui estudar essa palavra, fazer uma exegese da palavra. Me marcou muito, muito, muito. Deus me ensinou muito quando lá em casa apareceu uma cadelinha, vira-lata. E tinha um portão que dava para passar um cachorro pequeno. Ela passou. E eu não queria cachorro em casa. Eu botava para fora, ela voltava. Eu botava para fora, ela voltava. E eu, cadela, vou ter que trocar o portão para essa cadela não entrar. E ela foi ficando, e foi ficando por ali. Aí minha esposa, ela foi resolver alguma coisa a pé, e a cadela foi atrás, protegendo a minha esposa, e quase morre atropelado, e a gente ficou, essa cadela tá louca, né? E o tempo todo ali, a gente não vou botar água, não vou botar comida, quero para ela não ficar aqui. Mas ela só queria estar perto. E ela ficou ali, foi chegando, até um certo dia, uma noite, uma madrugada, ela começou a latir na janela lá de casa. Latia, arranhava a parede e corria para frente. E aí eu não sabia o que era. Quando eu fui ver, tinha um ladrão no meu terreno. E ela, bem pequenininha, voava, mordia,
balançava e pulava em cima, e o cara nem se mexia, porque ela não fazia nem cócega, né? Ele ficava assim. Aí eu ainda bati na janela, ele olhou para mim, né, e nem se mexeu, subiu no muro, ficou para lá e para cá e pulou. Deus usou essa cadela, né? Deus usou a cadela e me ensinou muito, porque essa deve ser a postura do adorador. O adorador, ele sabe a quem pertence. O adorador sabe a sua identidade. O adorador dá a sua vida. O ladrão estava armado, ele dá um tiro ali, ou dá um chute forte, eu não ia resistir. Mas ela estava ali, dando a sua própria vida. E a alegria de poder, depois Deus me ensinou tanto, eu chorei tanto, de levá-lo para o pet shop, para lavar, shampoozinho para lá, shampoozinho para cá. Senhor, me perdoe a minha insensibilidade, e obrigado por esse ensinamento. Eu tenho que ser igual a ela. Eu tenho que me prostrar e ter alegria de repousar no colo do dono, de receber os cuidados do dono, ir para o colo, receber o afago. O Senhor quer fazer isso com cada um de nós. Quantas vezes nós corremos para buscar uma água suja longe? O Senhor quer nos dar água limpa. Amém? Quantas vezes a gente vai buscar lixo e o Senhor não quer nos dar pastos verdejantes? Amém? Esse é o nosso Senhor. Que nós possamos descansar nele, verdadeiramente. O Senhor é bom, irmãos. Glórias ao teu nome. A palavra fala que nós podemos aproveitar essa oportunidade para glorificá-lo, para exaltá-lo o seu nome, para descansarmos nele, para recebermos a sua paz. Isso, se alguém tiver aqui algum problema familiar, algum problema de relacionamento, o Senhor pode lhe usar hoje. Você resolver esse problema e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque é vontade do Senhor, irmãos. E a vontade do Senhor é que nós nos submetamos à sua palavra, que é poderosa. É vontade do Senhor. A vontade do Senhor é aplicarmos os conceitos e a verdade, os princípios do Senhor para todas as ocasiões. Se eu estou com problema de relacionamento, eu preciso resolver. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso amar. Eu preciso acolher o outro. Quantas vezes nós temos dificuldades na nossa própria casa? O nosso cônjuge, a nossa esposa, os nossos filhos. Podemos agir de maneira injusta. E às vezes temos incapacidade de pedir perdão. Que é algo tão simples e tão importante, tão central na palavra do Senhor. Dê esse passo pela fé. A adversidade vai trazer glória para o Senhor. Que o Senhor seja exaltado. Amém? Eu vou ler uma passagem aqui que também tem a ver com problemas de relacionamento. Tem a ver com problemas de relacionamento. Lá em Filipenses 4, do 4 ao 9. Existiam duas irmãs na igreja de Filipos, brigando, discutindo. Elas eram irmãs fervorosas, atuantes na obra. Tiveram desavenças que a palavra não fala exatamente o que foi que aconteceu. Mas elas romperam. E isso é terrível. Isso traz marcas gigantesca para o avanço da igreja. E Paulo pede ajuda de outros irmãos. Vamos interceder, vamos tentar chegar. E aí vem essa passagem aqui que eu vou ler agora, que fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se.
seja a vossa moderação conhecida por todos, perto está o Senhor. Amém? E aí vem a série de recomendações: não ande ansiosos por coisa alguma, e etc. E lá na frente vai, pense nessas coisas, e vem uma relação, né, de coisas do alto, vem falar que Deus é digno do louvor, e termina: e o Deus da paz estará com vocês. A paz, ela só é conquistada quando nós encarnamos a verdade. Se nós nos submetermos à verdade, nós recebemos a paz de Cristo. Quando nós nos submetemos à verdade, nós estamos cheios do Senhor. Amém? Só que eu estar cheio do Senhor hoje não implica que amanhã eu estarei. Porque eu tenho que viver na dependência do Senhor, sempre. Sempre na dependência. E eu não vou viver pelos que os olhos veem, mas vou viver pela fé. Não pelo que eu estou enxergando, não pela situação que está sendo posta à minha frente, mas eu vou viver pela fé. O chamado é um chamado relacional, de estabelecer confiança no Senhor. Amém? O que o apóstolo Paulo está colocando aqui nesse texto: alegrem-se. Alegrem-se. Não fique preso a coisas pequenas. Vocês estão servindo a um Deus grandioso. E está falando aí da questão da segunda vinda do Senhor. Que o dia está próximo. O dia está próximo. E a gente está se pegando com coisas mínimas. Que a nossa alegria, o nosso gozo possa estar nele. E de fazer a sua vontade. E só assim, absolutamente, nós teremos a paz. A paz que tanto buscamos. A paz que essa geração está buscando na bebida, na droga, entretenimento, né? nas farras, qualquer coisa, irmãos. Inclusive um ministério. Inclusive um ministério. Onde é que você tem colocado a sua confiança? Quer ser cheio do Espírito? Se submeta à verdade. Se submeta à vontade do Senhor. E aí a gente vai sentir gozo na alma, alegria. O Senhor vai nos quebrar. Só que é uma tristeza muitas vezes para a vida. E a palavra, a promessa é vida em abundância. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Que possamos receber essa palavra. Lá em Gálatas, a gente vê o fruto do Espírito. Conhece bem esse texto, né? E é interessante que alguns comentaristas falam que a gente pode dividir os 9, que na verdade não são frutos, é um fruto, né? E é um fruto como uma grande tangerina, com vários gomos. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente prova dessas benécias do Senhor. A gente toma posse dessas coisas do Senhor. A gente experimenta isso. Os 3 primeiros pontos levantados ali, eles dizem respeito ao nosso relacionamento direto com o Senhor. O que Deus está chamando é um chamado para comunhão, para rendição, para estabelecer confiança e sujeição à sua vontade, que sempre é boa, perfeita e agradável. Esse é o chamado do Senhor, para que sejamos plenos nele. Quais são as 3 características que têm muito a ver com a nossa relação com Deus? As próximas 3 têm a nossa relação com o outro. E as 3 últimas, a relação de nós com nós mesmos. Porque eu preciso, né, me encontrar, eu preciso entender, e eu preciso estar ajustado no Senhor. O Senhor me dá todas as ferramentas necessárias. Mas as 3 primeiras ali de Gálatas, do fruto do Espírito, tem o amor. Quem mais? Quem lembra?
Os 3 primeiros: o amor, a alegria e a paz. Nós vamos descansar e receber essa paz. Nós vamos estar nele e vamos ter alegria plena e gozo no Espírito, irmãos. Amém? Que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que o Senhor mova o coração. Que o Senhor levante valentes do Senhor aqui. Encha com o teu Espírito, em nome de Jesus, e transforme essa sociedade, esse bairro, essa cidade. Alcance o Estado e a nação, as nações, para a glória do teu nome, Senhor. O Senhor vai fazer da maneira que quiser. O que nos cabe é falar: eis-me aqui, Senhor. O meu prazer é te agradar. O meu prazer é descansar no Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um. Abençoe o pastor Kleber. Abençoe, ó Deus, a cada obreiro, esse ministério de música, Pai. Que eles venham crescer, desenvolver, cantar com excelência, tocar com maestria, ó Deus. Que eles venham ser modelos para tantas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Essas adolescentes que dançaram aqui, ó Deus, enche com o teu Espírito, ó Deus. Que elas possam, ó Deus, a cada encontro, ó Deus, estar plenas na tua presença, Pai. E que elas possam ser capacitadas no Senhor, ó Deus, para ser sal e luz por onde quer que elas venham andar. Que isso seja uma realidade nessa igreja, Pai, mais e mais. Que nós, como peregrinos, ó Deus, venhamos nos mover pelo teu Espírito. Que venhamos, ó Deus, traçar gestos estéticos que apontem para o Senhor, que apontem para a tua glória, ó Deus. Os nossos relacionamentos possam ser ajustados, ó Deus. Nós estamos na contramão dessa onda maligna. Nós estamos na contramão de tudo que o mundo tem oferecido. Ó Deus, nos enche com o teu Espírito, ó Deus. Nos enche com o teu Espírito, ó Deus. Que todo joelho venha se dobrar de fato, ó Deus, se sujeitar. Que a nossa cerviz venha ser inclinada, ó Deus. Que o nosso eu venha ser mortificado, a carne mortificada, ó Deus. Para que o Senhor venha habitar em cada um de nós, em plenitude, Pai. E que venhamos transbordar, rios de água viva venham fluir, ó Pai. E que venhamos tocar pessoas com cura, com salvação, prosperidade. Para a tua honra e glória seja tudo, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Glórias ao Senhor. Aleluia. Exaltado, exaltado. Irmãos, nós somos um povo profético, amém? E apostólico. Nós vamos aproveitar esse momento e nós temos tempo. Pessoal das artes, da dança, do louvor, e você que tem um chamado, Senhor, Pastor Paulo, ele carrega isso, esse encargo, amém? E nós vamos liberar isso aqui. Enquanto o louvor está ministrando, a dança pode entrar com violência, você vai adorando também. E nós vamos liberar aqui com a equipe profética, mas nós vamos liberar também o Pastor Paulo para liberar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração agora, para fluir profeticamente, sobre essa palavra que foi lançada sobre nós. Mês passado nós estivemos aqui com o Steven e ele falou sobre produtividade. Nós já estamos vivendo isso, né? E agora nós estamos falando como a arte vai alcançar lá fora. Como vai transformar aqui dentro, mas vai transformar lá fora também. Então o Senhor vai nos dar habilidade para isso. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Ô Dai, nos ajuda aqui, Dai.
Me ajuda aqui. Aleluia. Uma palavra profética. Nós recebemos muito nessa noite, uma ativação. Mas o Senhor tem uma palavra profética para você, pastor. Ele me mostrou você quando você era criança. E você sonhava alto. Você sonhava com nações, sonhava em alcançar outros lugares, em transformar realidades. E o Senhor tem te levado em alguns lugares. E o Senhor disse que Ele vai trazer à existência nesse tempo os sonhos que você sonhou quando era criança. Que eles não estão engavetados. Eles não estão guardados. E o Senhor te diz: eu não me esqueci deles. Eu só te forjei e te preparei para esse tempo e para essa estação. Hoje você é uma referência para uma geração. E aquilo que eu depositei em você durante todo esse período, eu vou trazer à existência. E essa influência, essa potência que eu depositei no teu espírito, eu vou fazer com que ela se expanda sobre as nações. Eu vou te levar a lugares para poder impartir aquilo que você recebeu sobre jovens, sobre adolescentes e até mesmo sobre pastores, para ativá-los e as artes serem transformadas a partir daquilo que eu depositei na sua vida, diz o Senhor. Amém?